Muito bem, gravação iniciada. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 7 de março de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, nós temos, substituindo o vice-presidente, Dr. Douglas, a doutora Sulamita Alayon. Muito prazer, doutora Sulamita, estar aqui novamente conosco. Doutora Maria Alice Formigoni e doutor Flávio Arantes, pela representação fiscal, o Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta, um deles com pedido de sustentação oral, que é a Flamapac Comércio de Embalagens Limitada. Nós temos por costume, por hábito aqui na Câmara, iniciar os processos com sustentação oral. Então, nós vamos iniciar nosso julgamento de hoje por esse processo, né, que é o AIM 4.111.365. Há pedido de sustentação oral, o doutor Rafael Riberti, pelo contribuinte. Eu vou, então, apresentar o processo e, em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Muito bem, uma só acusação, mercadorias recebidas desacompanhadas de notas fiscais inidôneas. Nós temos aqui uma situação em que a 11ª Câmara Julgadora, o processo foi redistribuído, então, para esta Câmara, né? Provavelmente por conta de mudança de mandato. Então, a 11ª Câmara Julgadora negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. O contribuinte interpôs, então, recurso especial e, paralelamente, retificação de julgado, que agora nós estamos julgando, né? Ele alega, em síntese, que haveria contradição entre as provas apresentadas e o contido na decisão de folhas 829 e 831. Basicamente, alegando o seguinte: a ausência de análise da preliminar de folhas 594, suscitada em recurso ordinário, e, consequentemente, não foi analisadas as respectivas provas. A ausência de análise do fato de a empresa ser optante do Simples Nacional, o que tornaria impossível a apropriação do crédito CMS das notas fiscais que foram consideradas inidôneas. E também que haveria contradição quanto às provas utilizadas no venerando acórdão com aquelas efetivamente constantes dos autos, o que resultou no entendimento equivocado de que não haveria comprovação da efetiva transação realizada. Né? O presidente do tribunal, ele deferiu o pedido de retificação de julgado, há pedido de sustentação oral e o processo entrou em pauta. Esse é o breve relatório. Eu passo, então, a palavra ao doutor Rafael para que apresente as suas alegações em sede de sustentação oral, né? E, por favor, doutor Rafael, pode fazer as suas considerações. Vamos lá. Bom dia, senhoras e senhores. Eu cumprimento a todos pela oportunidade, agradeço aí pela atenção. Nós vamos, assim, pontuar um pouquinho, porque o caso ele até realmente é um pouco antigo, ele foi distribuído. Acho que é interessante a gente pontuar aqui o que é alegado e o que a gente está reforçando aqui no nosso pedido de retificação de julgado, né? Então, vamos lá. Como foi dito, se trata de aquisição de mercadorias de empresa que foi declarada inidônea, que a Flamapac comprou da empresa fornecedora J. Duarte Embalagens EPP. E aí ela vem sendo cobrada pela infração cometida pela outra empresa. O que acontece, assim, só pontuando que a gente reforça a necessidade de redirecionamento da cobrança aos sócios da fornecedora, ao invés da adquirente de boa-fé, a inaplicabilidade da infração discutida, porque a situação sequer gerou créditos em favor da autuada, já que ela é optante do Simples Nacional, então ela sequer teria sido completado dessa situação, não teria nenhum prejuízo ao Estado diante da aquisição pela Flamapac.
tampouco qualquer benefício indevido em relação a isso. E a gente evidenciou a boa-fé da empresa, mostrando que as operações comerciais efetivamente ocorreram, nós juntamos ali extratos, comprovantes de pagamento pelas compras que foram realizadas, comprovantes da negociação, que aliado com essa ausência de interesse em se valer de créditos, acabaria comprovando efetivamente a boa-fé, né? Nós também, subsidiariamente, pedimos a inaplicabilidade da multa de 50% relativa ao frete, eis que ela somente pagou pelo frete, teria uma multa de percentual menor, né, de 85%, caso a autuação fosse mantida. Ela não fez o frete com seus próprios meios, né? E ao fim, paralelamente, a gente pede a relevação da multa, caso mantida a cobrança do imposto. Bom, e aí, no pedido de retificação de julgado, o que a gente destaca, na verdade, é que no acórdão inicialmente lavrado, não houve a análise de uma preliminar, na qual nós pedimos a efetiva avaliação de documentos que, por uma limitação do sistema, não tinham os grifos ali, os extratos, os livros razão, que foram juntados à nossa impugnação, ao nosso recurso. E aí, com isso, a gente tinha ficado prejudicado realmente a constatação dos efetivos pagamentos realizados. A gente planilhou tudo em nosso recurso, e contava com esses destaques para que ficasse mais fácil a visualização. Porque sem isso, esses documentos acabaram sendo relevados e a autuação foi indevidamente mantida. Nós destacamos ali que os pagamentos sempre foram realizados via transferência bancária, então não caberia ao tribunal exigir a juntada de boletos. Mas a gente tem ali, enfim, comprovantes de pagamento, transferências que foram feitas à empresa fornecedora, e com essa análise dos documentos que apresentamos, todos esses 67 pagamentos podem ser efetivamente constatados, né? E também a representação fiscal, em suas alegações, ela deixou de considerar que houve efetiva entrega de alguns comprovantes de pagamento já no momento da fiscalização, que foi alegado que seriam comprovantes de agendamento de pagamento, mas, na verdade, dos 67 pagamentos realizados, só 3 comprovantes apresentados foram de agendamento. Em outros casos que nós juntamos ao processo, esses 3 pagamentos também estão comprovados. Então, há um erro de fato diante de uma renovação das provas, né, que foram apresentadas, até por conta dessa questão do sistema que não permitiu nossos grifos, no primeiro momento. E uma questão de fato muito importante também, que não foi considerada, né, no julgado, que é justamente, pedindo licença para repetir, mas o fato de não haver qualquer vantagem autuada nessa realização de operações se elas fossem fraudulentas, né? Porque, de fato, ela não teria créditos para se apropriar, por ser tanto de simples, a gente juntou ali a consulta comprovando, né? Então, não haveria sentido, né, a empresa realizar pagamentos para a fornecedora sem receber mercadorias, sendo que nem teria, se ela tivesse má fé ainda, ela nem teria como se aproveitar dessa situação, né? Não seria algo plausível. Então, nós achamos importante participar desse julgamento para ressaltar esses pontos, né? Principalmente a questão da falta de interesse, a falta de possibilidade de apropriação de créditos, que, aliado à comprovação dos pagamentos, ao nosso ver, já comprova devidamente a boa-fé da empresa nas operações comerciais realizadas. Bom, e é isso, sem me alongar muito, né? Eu agradeço aí pela atenção de todos e de todas e fico à disposição aí para esclarecimentos. Obrigado, doutor Rafael, pela apresentação, pela objetividade. Eu vou passar, então, à leitura do voto. Bem. Trata-se de retificação de julgado,
Em face da decisão em recurso ordinário proferida pela 11ª Câmara Julgadora, cujo pedido fora admitido pelo ilustre presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, as folhas 871. Conforme consta do relatório deste voto, o recorrente aduz erro de fato, dado que a preliminar de folha 593 não fora analisada, e, por conseguinte, as provas de folha 612 a 800. Também alega que os pagamentos foram feitos por meio de TEDs bancárias com registros no livro Razão, mas, mesmo assim, o venerando Aresto apontou falta de apresentação de boletos. Prossegue dizendo que a decisão retificando é equivocada porque desconsiderou o fato de a recorrente ser optante do Simples Nacional, de modo que não poderia se creditar do imposto. Por fim, frisa a aparente má-fé da representação fiscal, que desconsiderou os documentos de pagamentos apresentados durante a ação fiscal, eis que não se trata de agendamento. Pois bem, o artigo 15 da Lei 13.457 prevê os requisitos do pedido de retificação de julgado nos seguintes termos, e aqui eu transcrevo a norma. A retificação de julgado nada mais é do que um recurso à disposição das partes que visa corrigir erros, contradições e omissões em decisões proferidas pelo julgador de primeira e segunda instâncias, ou mesmo perante a Câmara Superior. Para tanto, é imprescindível que o recorrente demonstre de forma cabal e clara o erro de fato ou a incongruência do julgado retificando. No caso em análise, não verifico erro de fato nem contradição no decisum proferido. Com efeito, a retificação de julgado não comporta conhecimento quanto ao mérito, pois, em verdade, o recorrente pretende a rediscussão da análise das provas e do quanto decidido pela colenda 11ª Câmara Julgadora. O decisum retificando assentou por relevante que haveria necessidade de um cotejamento entre os pagamentos de cada nota fiscal, cujos esclarecimentos e destaques dos pagamentos somente foram trazidos nas razões de recurso ordinário. Também foi apontado pela decisão da 11ª Câmara Julgadora que não há, nas notas fiscais, registros de contratação de transportes, nem comprovação de tratativas comerciais. Assim, uma vez que a inidoneidade do fornecedor restou comprovada, o apelo do particular foi negado. Em relação aos documentos de folhas 143 e seguintes, a decisão retificanta aponta que há comprovantes de transferências bancárias, bem como documentos de agendamentos, conforme folhas 218, além de comprovantes provisórios de depósito de cheques, vide folhas 220 e 820, como observado pela representação fiscal. Malgrado todos os argumentos do contribuinte, a decisão da 11ª Câmara Julgadora foi pelo improvimento do recurso. Destaco por oportuno os fundamentos da decisão recorrida relativamente ao mérito recursal, às folhas 830. E aqui eu transcrevo esse trecho, eu não vou ler integralmente para não cansá-los. Prosseguindo aqui no meu voto. A decisão retificanda para fins do artigo 26 da Lei 13.457 levou em conta o conjunto fático probatório. A despeito dos comprovantes de transferência carreados aos autos, a tese do contribuinte não foi acolhida, de modo que a divergência de intelecção não acarreta nulidade da decisão proferida nem sua correção. Quanto à preliminar alegada às folhas 593, no meu sentir, houve apreciação implícita, dado que os documentos que teriam sido recebidos pelo sistema EPAT sem os destaques alegadamente feitos pelo contribuinte, não tiveram seu conteúdo alterado. Esses destaques, só abrindo aspas aqui, são destaques à caneta, né? Caneta destaque, né? Logo, sem prejuízo à parte, inocorre eiva processual a teor dos artigos 10, 10A e 10B da Lei 13.457, até porque os referidos documentos foram apreciados e considerados para o veredito final à unanimidade. Quanto ao fato de o contribuinte adotar o regime do Simples Nacional, a decisão retificanda não ventilou tal questão. Todavia, é irrelevante juridicamente, considerando que a acusação fiscal é de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil e não de crédito indevido. Por fim, importante registrar que todos os argumentos lançados pela douta representação fiscal se revestem de total pertinência, percussiência jurídica e boa-fé. A invectiva do contribuinte, as folhas 840, item 18, não tem qualquer consistência.
Em contrarrazões, as folhas 818, item 46, alegou-se que parte das transferências eletrônicas foram agendadas. Logo, a representação fiscal apenas se valeu dos documentos constantes dos autos, tanto que também registrou que o contribuinte carreou aos autos documentos de transferências bancárias, concluindo, porém, que não foi provado que os valores efetivamente ingressaram na conta do fornecedor. Essa tese da representação fiscal. A representação fiscal merece todo o reconhecimento e elogios pelo trabalho realizado neste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, como deixei consignado na obra de minha autoria. Eu vou abrir aspas aqui. Cabe ressaltar ainda o papel fundamental da figura da representação fiscal para a legitimidade e transparência do processo administrativo tributário paulista, na condição de custos legis. De acordo com o artigo 72 da Lei 13.457, a representação fiscal intervém na defesa dos interesses da Fazenda Pública do Estado, apresentando defesas, manifestações, requerendo dilação probatória, interpondo recursos, além de colaborar na qualidade das decisões dos órgãos julgadores e no aperfeiçoamento do contencioso administrativo tributário, através de sugestões ao coordenador da administração tributária e ao presidente do TIT. Registro aqui, folhas 209, a dosimetria das multas fiscais, é o nome do livro. Não é à toa que a dota representação fiscal foi diligente no seu pedido de redução dos juros, de ofício, em favor do contribuinte, conforme apreciarei abaixo. O recorrente não contestou os juros incidentes, no entanto, a representação fiscal pede o provimento parcial para que seja afastado o excesso de encargo consoante a nova súmula 10 do TIT. E aqui eu teço aqui várias considerações e argumentos para conhecer da retificação do julgado e dar provimento para aplicar a súmula 10 e excluir do crédito tributário o excesso de juros nos termos do aqui fundamentado. Então, eu estou, então, conhecendo em parte da retificação do julgado e dando parcial provimento apenas com relação aos juros. Esse é meu voto, submeto aos colegas para debates. O processo está em discussão. Doutor Divaldo, se eu posso me adiantar, claro, eu gostaria primeiro pelo voto e agradecer em nome da representação fiscal pelo voto, pela defesa e o reconhecimento do trabalho da representação fiscal. Então, eu só quero estender meus cumprimentos pelo voto, pela excelente condução dos processos e especialmente pela essa nossa defesa intransigente do processo paulista e da representação fiscal em particular. Agradeço novamente. Obrigado, Tabir. Não precisa agradecer. Só vou fazer uma... Eu detectei aqui um erro de digitação aqui, mas os debates estão abertos. Pode ir. Bom dia a todos. Eu cumprimento o doutor Rafael pela sustentação oral, o doutor Orivaldo pelo voto e já adianto que vou acompanhá-lo. Obrigado, Maria Alice. Bem, já fiz aqui o ajuste aqui. Bom, posso encerrar, então? Podemos? Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Parabenizo aí o doutor Rafael pela sustentação oral, o doutor Orivaldo pelo voto e também vou acompanhá-lo e faço coro aí as palavras no tocante à representação fiscal, que tem um papel bastante importante aqui no contencioso paulista.
na defesa do crédito tributário, né, em favor do Estado, um papel bastante importante, realmente merece essa ressalva aí no voto. E no mais, estou acompanhando integralmente, porque a pretensão da recorrente aí implica na verdade, pede uma nova decisão, uma reanálise das provas, o que estaria fora do contexto do pedido de retificação de julgado, né? Então, nesse sentido, eu vou acompanhar o doutor Orivaldo aí integralmente também. Bom dia novamente a todos. Então, gostaria também de cumprimentar o doutor Rafael pela sustentação oral, objetiva, pelo voto do doutor Pérez, também bem objetivo, conciso, também adianto que vou acompanhá-lo, e também a representação fiscal, aqui representada pelo doutor Tabir, e pelo parecer dado, né, no pedido de retificação de julgado, pelo pedido da redução dos juros, né? Então, vou acompanhar também o voto do Dr. Pérez. Bem, agradeço a intervenção de todos. Eu vou encerrar os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação do julgado, conhecido em parte e parcialmente provido, para afastar o excesso de juros nos termos da súmula 10 do CRIT. Julgamento encerrado. Eu agradeço e cumprimento mais uma vez o doutor Rafael. Espero vê-lo em breve aqui, doutor Rafael. Bom, com certeza. Agradeço aí pela atenção de todo mundo. Desejo um ótimo dia a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos seguir aqui na sequência da pauta de hoje. RECPAS, Transportes e Turismo. Relatora, a doutora Maria Alice Formigoni. O AIN é o 4.144.593. Maria Alice, com a palavra. Pois não, doutor Orivaldo. Então, o voto já está disponível para a leitura dos senhores. É um caso de creditamento indevido de ICMS acreditado a maior, porque o contribuinte aplicou o crédito decorrente das entradas de óleo diesel no estabelecimento, e a autuada é uma prestadora de serviço de transporte de pessoas. E quando ela adquiriu óleo diesel nas entradas, ela calculou o crédito, a alíquota de 18%, quando o correto seria 12%. Nas notas fiscais da aquisição do óleo diesel, o imposto não veio destacado, porque ele já tinha sido recolhido por substituição tributária, mas como ele seria utilizado, né, na prestação dos serviços de transporte, então ela fez esse creditamento. Aí, o que a gente está discutindo aqui é um recurso de ofício contra a decisão de primeira instância que cancelou parcialmente o auto, com essa única acusação. Não foi interposto recurso ordinário. Aí eu vou passar agora a leitura, já no item 2. Na defesa, a autuada admitiu que calculou o crédito do ICMS mediante a aplicação da alíquota de 18%, quando o correto seria 12%, porém alegou que os valores efetivamente creditados a maior foram muito inferiores àqueles exigidos no AIM, pois o fisco desconsiderou os créditos tornados em cada período de arrecadação. Observou que o ICMS não incide sobre a maior parte dos serviços de transporte que presta,
que são os serviços de transporte intramunicipal ou de transporte metropolitano, que tem isenção do ICMS, no primeiro caso não incidência, e no segundo isenção do ICMS. De modo que, quando se apropria dos créditos oriundos de óleo diesel usados para todas as atividades da empresa, calcula mensalmente a proporção utilizada em serviços sujeitos ao ICMS e apropria-se apenas de tal percentual, estornando o restante. E esses estornos não foram considerados na autuação. Aí depois eu menciono aqui toda a base da legislação que ela apontou para amparar esse procedimento. Ante o exposto, solicitou o reconhecimento da nulidade do AIM por violação do artigo 142 do CTN, do artigo 34 da Lei 13.457, de 2009, devido ao equívoco na formação da base de cálculo do imposto cobrado, e também suscitou a decadência do crédito tributário exigido com relação ao período compreendido entre janeiro e agosto de 2016, pois entende que teria havido pagamento parcial do tributo de forma antecipada por meio das GIAs, de modo que a contagem do prazo decadencial deveria ter sido feita nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Aí houve manifestação fiscal sobre a defesa, o processo foi convertido em diligência para o AFR autuante avaliar os quadros demonstrativos elaborados pela autuada folhas tal, relativos ao custo do diesel nas prestações sujeitas ao ICMS, o rateio entre as prestações tributadas e não tributadas, e se os considerasse consistentes e não houvesse razão para desconsiderar os estornos realizados, também para elaborar novas planilhas com indicação dos valores remanescentes dos créditos escriturados com alíquota maior, após abatimento dos estornos e rascunho do DDF ajustado. Então, a diligência foi atendida, né, e aí foi proferida a decisão de primeira instância com a interposição automática do recurso de ofício. A representação fiscal e a autuada apresentaram parecer e contra-razões ao recurso de ofício, manifestando-se respectivamente pelo seu provimento e desprovimento. Bom, agora passando ao voto, a decisão recorrida não merece reparos, tanto com relação aos fundamentos quanto às conclusões alcançadas, de modo que segue parcialmente transcrita, a fim de integrar as razões do presente voto. E eu vou pedir licença para vocês para não ler essa transcrição, que é dos itens 8 a 26 da decisão recorrida. Aí, dos itens 10 a 12, eu observo que as questões preliminares foram devidamente abordadas, né, com relação à nulidade do AIM por incorreção da base de cálculo do imposto, a decadência do crédito tributário, e foram corretamente afastadas. Agora, no mérito, também não há como discordar da decisão sob exame. Na avaliação do crédito do imposto apropriado pelo contribuinte, sobretudo quando se verifica continuamente a hipótese prevista no artigo 41, inciso 2 da Lei 6374 de 89, correspondente ao artigo 67, inciso 2 do RICMES. Em sua atividade, não se deve simplesmente examinar os lançamentos efetuados no campo 56 da GIA, que é o campo de entradas com crédito do imposto, sem nenhuma consideração quanto aos estornos de crédito realizados no mesmo período. Esse dispositivo citado é aquele que determina que haja o estorno do crédito quando a mercadoria entrada ou a prestação ou o serviço tomado for utilizado em operação subsequente ou prestação de serviço, sem incidência do imposto, quando essa circunstância não seja conhecida no momento da entrada da mercadoria ou da tomada do serviço. E é exatamente o que acontece no caso da autuada. Ela, todos os meses, fazia essas aquisições de óleo diesel, só que quando terminava e encerrar o período de apuração, ela verificava, né, a proporção dos serviços tributados, prestados tributados,
e aí só e fazia o estorno da diferença. E em alguns meses, assim, a maior parte do serviço que ela presta não é tributada pelo ICMS. Então, teve períodos em que ela fez o estorno de 95% dos créditos apropriados na entrada. Só que o fiscal autuante, ele desconsiderou isso, ele entendeu que o creditamento a maior se verificou no momento em que ele fez o lançamento no campo 56 da GIA, e que esses estornos não podem ser considerados porque não tinham nada a ver com a questão da alíquota. Só que ele fez os estornos, né? Então, aí eu coloco isso no meu voto. Aí, aqui no item 15, o estorno realizado no mesmo período de apropriação do crédito configura sua anulação, de modo que os valores estornados de crédito não são de nenhuma maneira aproveitados pelo contribuinte, ainda que o seu propósito imediato não seja a correção da alíquota maior utilizada no cálculo do imposto originalmente creditado, como no presente caso. Eu achei importante fazer essa ressalva, porque esse foi um argumento assim, invocado pelo fisco para sustentar essa autuação. E eu discordo, né? Então, sendo assim, não faz nenhum sentido cobrar o imposto correspondente a esse montante estornado, acrescido de multa de 100% do valor do imposto. Então, vocês vejam que o valor original da autuação, acho que foi mais de 3 milhões, e refazendo os cálculos, o valor passa a 105 mil, aproximadamente 105 mil reais. Então, é uma diferença muito, assim, absurda. Aí, só voltando aqui no voto, a FR autuante declarou que estavam coerentes todos os cálculos apresentados pela autuada relativos ao custo do diesel nas prestações sujeitas ao ICMS, o rateio entre as prestações tributadas e não tributadas, de modo que os valores dos créditos da maior apropriados pela autuada, originalmente cobrados na autuação, devem ser substituídos pelos valores calculados a folhas tais, em que houve a dedução dos montantes estornados em cada período, e o DDF original deve ser substituído pelo de folhas tais. E no final, só ressalto a questão de que foi tratada na decisão de primeira instância também da limitação dos juros de mora à taxa Selic, inclusive com relação à atualização do valor básico para o cálculo da multa. Então, é esse o voto. Obrigado, Maria Alice. Cumprimento pelo voto, pelos fundamentos, muito preciso aí nos seus fundamentos. Eu passo, então, aos debates. O Tabir, se quer fazer alguma manifestação, fazer alguma intervenção. Obrigado, doutor Edivaldo, obrigado. Realmente, cumprimentar a doutora Maria Alice pelo voto. Realmente, a posição da representação fiscal é suportar a conclusão do FR autuante, né, de que a inflação ocorreu no momento da entrada do crédito, né, da tomada do crédito do contribuinte, independente de ter ocorrido estorno pela saída não tributada, né, pelo cálculo da saída tributada. Então, estamos reforçando esse entendimento que o FR autuante fez, de que são momentos distintos e que, portanto, caberia ainda a inflação teria sido cometida de qualquer modo. Acho que seria só essa colocação, mas está, obviamente, presente no voto da doutora Maria Alice, que enfrentou essa questão também. Obrigado, Tabir. O processo está em discussão. O microfone está fechado, Flávio. Aí. Desculpa. O cumprimento, doutora Maria Alice, pelo voto. Eu entendo que é uma decisão que preserva os interesses da Fazenda Pública e traz segurança ao lançamento, na medida em que permite a constituição do crédito tributário efetivamente suprimido aí pelo contribuinte. Então, nesse sentido, eu parabenizo e vou acompanhar.
Bom, eu também parabenizo e cumprimento a doutora Maria Alice, também um voto bem cirúrgico, enfrentou todas as questões aí suscitadas pela representação fiscal, então também vou acompanhá-la. Também estou acompanhando a relatora, fazendo coro aí às manifestações aí dos demais colegas juízes, né? Muito bem, então, Maria Alice, pode, então, registrar o voto para a gente poder passar para a votação. Pronto, já foi registrado. Muito bem, então, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido integralmente, não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Vamos para o último da pauta, Comercial Xambi Cereais Limitada. O recurso ordinário, relator, Dr. Flávio Arantes, o AIN é o 4-148-677. Passo, então, a palavra ao ilustre relator, Dr. Flávio. Bom, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou procedente a acusação fiscal constante do único item do auto de infração imposição e multa número 448-677-677-8, lavrado contra a Comercial Xambi de Cereais Limitada. Então, a acusação é de crédito indevido do ICMS no período de julho a setembro de 2021, em razão da escrituração de documentos desclassificados pelo fisco nos termos do artigo 184 do regulamento do ICMS. Em sua defesa, a recorrente questionou basicamente o procedimento fiscal realizado, alegando que o emitente dos documentos encontrava-se em situação regular na época dos fatos, que tanto a obtenção da inscrição estadual como a emissão das notas fiscais depende de autorização da Fazenda, que possui poder de polícia e a quem compete fiscalizar a regularidade dos contribuintes, e que os atos normativos não podem ter efeitos retroativos. Da sua parte, alega que cumpriu todos os requisitos necessários ao reconhecimento de sua boa-fé e da efetividade das operações, pedindo cancelamento da acusação e ainda o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso nos termos do artigo 151.3 do CTN. Então, o auto de infração ele foi julgado procedente em primeira instância e dessa decisão de primeira instância foi interposto o presente recurso ordinário, onde basicamente está sendo realegadas as matérias alegadas em primeira instância. Então, eu passo a leitura do voto a partir do item 14. Há um primeiro conjunto de argumentos representados no recurso ordinário que, ao final, questionam os efeitos retroativos da declaração de inidoneidade dos documentos. Então, nesse sentido, a recorrente alega que a emitente dos documentos não poderia ter emitido os documentos desclassificados se os mesmos não tivessem sua autorização previamente concedida pela Cefaz, bem como que não possui meios para verificar a regularidade do emitente. Também entende que deveria ser parte no procedimento administrativo que culminou na declaração da inidoneidade do emitente, como forma de instrumentalizar a ampla defesa e o contraditório. Descreve os procedimentos adotados pela Cefaz que antecedem a concessão da autorização de uso da nota fiscal eletrônica, pressupondo também que o fisco tenha vistoriado o local e analisado os demais aspectos em razão do poder de polícia que detém,
cabendo-lhe, da sua parte, basicamente, verificar a situação do emitente perante o Sintegra, argumentando nesse sentido que, inclusive, adotou cautelas adicionais. Com efeito, todos esses argumentos se resolvem a partir da análise da natureza jurídica do ato que declara a inidoneidade dos documentos. De acordo com os argumentos da recorrente, apenas após a publicação do ato administrativo que declara a inidoneidade dos documentos, é que o mesmo produziria efeitos perante os administrados, conforme artigo 100 e 103 do CTN. Ou seja, tal ato possuiria natureza constitutiva do conteúdo nele veiculado. Todavia, é pacífica a interpretação de que a natureza jurídica do ato administrativo que declara a inidoneidade dos documentos é declaratória, ou seja, ela apenas formaliza uma situação fática pré-existente para que possa surtir efeitos no mundo jurídico. No caso dos autos, a declaração de inidoneidade dos documentos se deu pela constatação, por parte do fisco, de fortes evidências da qualidade de pessoa interposta no quadro societário da empresa, pois quando da diligência realizada no estabelecimento por parte dos auditores fiscais, ali não foi encontrado e nem compareceu o sócio da empresa. Posteriormente, o mesmo não atendeu notificação fiscal para comparecer na repartição fiscal. Nesses casos, o RICMES estabelece a nulidade da inscrição estadual desde a data de sua concessão, conforme previsto expressamente pelo artigo 30, inciso 2, parágrafo 1º, item 2c, de forma que o procedimento administrativo de constatação da nulidade de inscrição estadual apenas declara tal fato. Esse entendimento sobre a natureza meramente declaratória do ato administrativo, que declara a inidoneidade dos documentos, é adotado sem ressalva pela jurisprudência do Tribunal de Impostos e Taxas, conforme se observa dos julgados abaixo. Aí eu transcrevo duas decisões da Câmara Superior sobre a matéria, todas unânimes. Entretanto, conforme alegado pela recorrente, de tal fato, a jurisprudência tanto no Poder Judiciário como neste Tribunal de Impostos e Taxas vem se firmando no sentido de que, nos casos em que os fatos acusados ocorrem antes da publicação do ato administrativo, que declara a inidoneidade dos documentos, é lícito ao adquirente de boa-fé o aproveitamento dos créditos, desde que demonstrada a veracidade das operações, sendo tal jurisprudência cristalizada pela súmula 509 do STJ. Aí eu transcrevo a súmula e a questão dos 4 aspectos como critérios objetivos para a verificação da súmula e vou aí direto ao item 26, que trata quanto à existência de prova de pagamento. Os comprovantes apresentados foram tabulados pela douta representação fiscal as folhas 306, que chegou a um total de pagamentos de R$ 3 milhões, enquanto que o valor das operações glosadas é de R$ 7 milhões e 700 mil. Ou seja, sem adentrar ao mérito da força probante de tais comprovantes, visto que desacompanhados dos extratos bancários, eles representam apenas 40% do valor glosado, que é insuficiente para a comprovação dos pagamentos. Já quanto à demonstração da veracidade da compra e venda realizada, nada foi demonstrado, não havendo nos documentos desclassificados os dados dos veículos responsáveis pelas prestações de serviço de transporte, tendo sido declarado no recurso que as operações foram contratadas verbalmente. Ainda pesa contra a recorrente como impediente ao reconhecimento de sua boa-fé nas operações, conforme demonstrado pela douta representação fiscal, o fato de a distância entre os estabelecimentos ser de aproximadamente 270 metros, ou seja, havia proximidade física entre os estabelecimentos, de forma que, no caso, a simulação de quadro societário se tornaria elemento de fácil constatação por parte da recorrente. Neste sentido, observa-se que a recorrente nada apresenta a título de tratativas ou pedidos, e, por outro lado, apresenta uma ata notarial confeccionada em 20 de 12 de 2021, após as operações, dando prova de que o estabelecimento do emitente dos documentos de fato funcionava no local. Sobre o motivo da cassação da inscrição estadual, ou seja, a simulação do quadro societário, a recorrente nada diz, em que pese afirmar que contratou verbalmente a compra de R$ 7 milhões e 700 mil em mercadorias com o estabelecimento. Então, desta forma, entendo não haver elementos nos autos que comprovem a boa-fé do adquirente ou a efetividade das operações, de forma que fica mantido a acusação fiscal.
Aí, conforme alegado pela recorrente, de fato, o crédito tributário encontra-se com sua exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151.3 do CTN. No tocante ao pedido de diligência, reputo desnecessária, prevendo a Lei 13.457 os momentos processuais adequados para a produção de provas, sendo desnecessária a nova manifestação da autoridade fiscal responsável pela lavratura, além daquela já realizada, tendo em vista que sua manifestação conclusiva pela insuficiência das provas apresentadas coincide com a conclusão a que cheguei, conforme a análise supra-realizada. No tocante ao pedido de notificação de todos os andamentos do processo administrativo via e-mail, não há previsão legal para tal modalidade de comunicação dos atos processuais, sendo que as intimações realizadas diretamente no portal EPAT e ainda publicadas no Diário Eletrônico, e ainda a possibilidade de consulta ao andamento do processo diretamente no site do tribunal, devendo o patrono acompanhar o andamento do processo por tais meios. Então, é esse o voto. Eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando o provimento. Agradeço e cumprimento o doutor Flávio pelo excelente voto proferido, muito bem articulado. O processo está em discussão. Eu também cumprimento o doutor Flávio pelo voto, assim, com análise bem minuciosa das provas, e também estou de acordo, vou acompanhá-lo. Também parabenizo e cumprimento o doutor Flávio pelo voto, pela análise de todo o conjunto probatório trazido aí com o recurso, e vou acompanhá-lo também. Também vou acompanhar o relator, muito bem, como sempre, muito bem relatado e muito bem fundamentado, doutor Flávio. Queria apenas cumprimentar o doutor Flávio pelo voto, não há mais nenhuma consideração a fazer. Obrigado, Tabir. Passamos, então, ao encerramento dos debates. Aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento, o recurso ordinário conhecido integralmente, não provido. À unanimidade. Julgamento encerrado, e com o encerramento desse julgamento, nós cumprimos, então, a pauta de hoje. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora. Estou, então, encerrando a sessão de hoje no EPAT. Sessão de julgamento encerrada. Eu peço, então, que o Oswaldo encerre a nossa gravação, agradecendo a presença de todos e aguardando, então, só o encerramento da transcrição.